Vamos começar o estudo do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Esse livro cai em vários concursos de professores, né? Cai lá na parte de conhecimentos pedagógicos. É um livro de Lilian Bassi, Adolfo Tanzineto, Fernando de Mello, Trevisani. Esses são os organizadores desse livro. Então vamos lá, vamos seguindo. Aqui tem uma fala sobre os autores, que eu vou pular, que o foco é acertar a questão de concurso. Tem o sumário, vou passar também. E o prefácio. Nesse vídeo eu vou explicar o prefácio, o capítulo 1 e o capítulo 2. E no final do vídeo colocarei algumas questões para reforçar o aprendizado. Então vamos lá. Esse prefácio aqui é do José Armando Valente, que ele é livre docente pela Unicamp. Então vamos começar pelo prefácio, que ele já começa com a frase: o ensino híbrido veio para ficar. Né? Ele fala que é uma honra prefaciar esse livro, né, e tal, mas vamos para o que interessa. É, o que vai ser discutido nesse livro é o ensino híbrido. O ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que vai combinar atividades presenciais e atividades realizadas por meio das TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Existem diferentes propostas de como combinar essas atividades, porém, na essência, a estratégia do ensino híbrido, ela consiste em colocar o foco do processo de aprendizagem no aluno. E o foco ele passa a não ser mais a simples transmissão de informação que o professor tradicionalmente realiza. Então, um ponto importante desse livro do ensino híbrido, que é a combinação de atividades presenciais com TEDx e, e a estratégia é colocar o aluno no foco do processo de aprendizagem. O conhecimento ele deixa de ser transmissivo, deixa de ser não, né? O foco da aprendizagem deixa de ser transmissivo. Né? O aluno ele estuda o material em diferentes situações, diferentes ambientes, e a sala de aula ela passa a ser o lugar de aprender ativamente, realizando atividades de resolução de problemas ou projetos, discussões, laboratórios, entre outros. Né? E essas atividades são feitas com o apoio do professor e com a colaboração dos colegas. Vamos para frente. Aqui no prefácio diz que os serviços todos mudaram, né, com a tecnologia. Mas um dos poucos serviços, se não o único que ainda não passou por inovações, é a educação. Porque na educação o foco ainda está no professor, que detém informação e serve o seu aluno com conhecimento. A aprendizagem do aluno ainda é centrada na sala de aula, e a responsabilidade da aprendizagem desse aluno ainda é do professor. O ensino híbrido é a tentativa de implantar na educação o que foi realizado com os outros serviços que ele fala no prefácio, né, serviços bancários e tudo mais, e nos processos de produção. Então, deixa eu organizar melhor aqui a ideia. O ensino híbrido é a tentativa de implantar na educação o que já foi realizado em outros serviços e em outros processos de produção.
A responsabilidade da aprendizagem agora é do estudante. Esse estudante, ele assume uma postura mais participativa, resolvendo problemas, desenvolvendo projetos e com isso criando oportunidades para a construção de seu conhecimento. O professor, ele tem a função de mediador. O professor, ele é um consultor. Ao mesmo tempo que o professor ensina, ele também é um aprendiz. E a sala de aula, ela passa a ser o local onde o aprendiz tem a presença do professor e dos colegas auxiliando na resolução de problemas, na resolução de suas tarefas, né? E na significação da informação, de modo que ele possa desenvolver as competências necessárias para viver na sociedade do conhecimento. No ensino híbrido, o estudante tem contato com as informações antes de entrar na sala de aula. A concentração nas formas mais elevadas do trabalho cognitivo, ou seja, aplicação, análise, síntese, significação e avaliação desse conhecimento que o aluno construiu, ocorre na sala de aula, onde ele tem o apoio de seus pares e de professores. E esse fato do estudante ter contato com o material institucional antes de entrar na sala de aula tem muitos pontos positivos. Primeiro ponto positivo: o aluno pode trabalhar com o material no seu ritmo e tentar desenvolver o máximo de compreensão possível. O aluno, com ele aprendendo em casa, um dos principais pontos é esse. Ele aprende no seu ritmo, usando vídeo, usando os materiais, né, que estão disponibilizados para eles. Segundo ponto positivo: o estudante é incentivado a ser mais autônomo, independente. E também ele é incentivado a se preparar para a aula. Se preparar como? Realizando tarefas ou autoavaliações. Avaliações que, em geral, fazem parte das atividades online. Terceiro ponto positivo: o resultado da autoavaliação do aluno, que normalmente faz parte do material sendo trabalhado antes da sala de aula, é um bom indicador do nível de preparo do aluno. Esse resultado sinaliza para o professor os temas em que os estudantes apresentam uma maior dificuldade e que deve ser trabalhado em sala de aula. Nesse sentido, o professor pode customizar as atividades presenciais segundo as necessidades dos alunos. O próprio estudante, de acordo com as deficiências observadas, pode identificar as áreas nas quais precisa de ajuda. Essas dificuldades podem ser o ponto de partida para as atividades que o professor seleciona para trabalhar em sala de aula. Quarto ponto positivo: se o estudante se preparou antes do encontro presencial, o tempo da aula ele é dedicado ao aprofundamento do conhecimento construído, sendo possível recuperar o conhecimento, aplicar e, com isso, construir novos conhecimentos. De acordo com as teorias sobre aprendizagem, essa é uma importante fase do processo, que lá no ensino tradicional, o aluno realiza após a aula e sem o apoio dos colegas do professor. Já no ensino híbrido, essa fase de aprofundamento ocorre no momento em que o estudante mais precisa, ou seja, no just in time. E, finalmente, as atividades em sala de aula, elas vão incentivar as trocas sociais entre colegas, como acontece em algumas estratégias usadas na implantação do ensino híbrido. Então, essa colaboração entre alunos e a interação do aluno com o professor são os aspectos fundamentais do processo e aprendizagem que a sala de aula tradicional não incentiva. Então, pode ser uma questãozinha de concurso aí, né? Que aspectos fundamentais do processo de ensino-aprendizagem é a colaboração entre alunos e a interação
do aluno com o professor. Vamos seguindo. Depois aqui no prefácio, o autor ele fala que nem tudo no ensino híbrido é um mar de rosas, porque como qualquer outra iniciativa inovadora, o ensino híbrido ele também tem recebido críticas negativas. Alguns professores argumentam que, se já é difícil os alunos aprenderem por meio das exposições e apresentações do sistema tradicional de aula, eles dizem que vai ser mais difícil ainda que os alunos aprendam com atividades online ou assistindo a vídeos. Outros críticos, eles afirmam que o modelo do ensino híbrido é bastante dependente da tecnologia, o que pode criar um ambiente de aprendizagem desigual. Um aluno que acessa a informação de sua casa e dispõe de recursos tecnológicos, ele tem vantagem em relação àquele que não tem esses recursos. E o ponto considerado mais problemático é o risco do aluno não se preparar antes da aula e, com isso, não ter condições de acompanhar o que acontece na sala de aula presencial. Porém, a crítica que mais preocupa é a chance de banalização que pode ocorrer com a abordagem do ensino híbrido. Por exemplo, o fato do professor preparar vídeo para os alunos assistirem antes das aulas, na verdade, está condensando a aula em um único formato, um formato mais curto e menos detalhado do que seria com uma combinação de leituras de livros. Nesse caso, o aluno nunca tem contato com os materiais primários de autores que são especialistas na área. Mas o aluno ele só vai ter o contato que o professor processa e disponibiliza na forma de vídeos. Outra preocupação que o ensino híbrido traz é o interesse pelo barateamento do processo educacional. Hoje está bem claro que o processo educacional ele é caro, ele custa muito. E existem interesses para que mais alunos sejam atendidos com menor custo. Então precisa economizar para atender mais alunos. O ensino híbrido, pode ser visto como um meio de baratear o processo de ensino-aprendizagem. A lógica por trás é contratar super professores para produzir um material de apoio, material de apoio que é gravar aula em vídeo e colocar à disposição dos alunos. Esses alunos, por terem super professores na videoaula, eles estariam assistindo a uma super aula. Nessas condições, como o aluno já foi bem instruído, a sala de aula ela pode contar com professores menos qualificados para simplesmente avaliar as tarefas previstas. Então, olha a lógica: contratar excelentes professores para produzir o material e na sala de aula ao vivo tem-se professores menos qualificados e esses professores eles só avaliam as tarefas previstas. Essa visão deturpada, ela perverte exatamente o aspecto mais importante do ensino híbrido. O aspecto mais importante do ensino híbrido é de promover a autonomia e a responsabilidade do aprendiz, de modo que ele tenha um contato mais profundo com o material de apoio e na sala de aula esse aluno possa ser desafiado por um professor bem preparado, que saiba criar condições para consolidar o processo de construção do conhecimento. Fica claro que a implantação do ensino híbrido ela vai requerer uma boa formação do professor. Vai requerer também a adequação do currículo, bem como uma adequação das atividades curriculares e da dinâmica de sala de aula. Então, a implantação do ensino híbrido vai requerer essas coisas. Boa formação do professor, adequação do currículo, adequação de atividades curriculares e adequação da dinâmica da sala de aula.
A chance da banalização ela é grande, né? Como já aconteceu com inúmeras soluções implantadas no ensino tradicional. Mas ainda tem a esperança de que isso não aconteça com o ensino híbrido. Assim, a gente torce para que essa proposta ela possa ser mais bem elaborada, evitando que atalhos, né, aqueles famosos atalhos, sejam construídos e propostos como se fossem inovadores. Então, no final do prefácio, o José Armando Valente, ele fala que o livro Personalização e Tecnologia na Educação, ele é uma tentativa de mostrar como o ensino híbrido pode ser implantado e o que ele pode oferecer como proposta de mudança no ensino tradicional. Teorias, experiências e argumentos pedagógicos existem. Agora é necessário colocar esses conhecimentos em prática e que os educadores possam entender que o ensino híbrido ele veio para ficar. Então, esse é o prefácio de José Armando Valente, que é praticamente um resumo do livro. Aqui tem a apresentação dos institutos, né? Apresentação do Instituto Península, apresentação da Fundação Lehman, né? Aqui tem a palavra dos organizadores, que é Lilian Bassi, Adolfo Tanzineto e Fernando de Mello Trevisani. Coisas importantes tirar daqui, que esse livro ele foi feito por professores e para professores. E ele é fruto de reflexões, né, dos coordenadores e professores que participaram do grupo de experimentações em ensino híbrido, que foi desenvolvido pelo Instituto Península e pela Fundação Lehman. E o objetivo foi levar um grupo de professores a vivenciar novas formas de atuação, de planejamento e uso integrado das tecnologias digitais em sala de aula, para que verificassem até que ponto esses encaminhamentos metodológicos poderiam impactar nos resultados esperados em relação ao desempenho de suas turmas. Então, quem lê esse livro vai aprender a partir de experiências reais. O livro também vai focar muito, né? Ele vai falar muito que o papel do professor ele é essencial na organização e no direcionamento do processo. E o objetivo é que gradativamente o professor planeje atividades que possam atender às demandas da sala de aula e que o professor identifique, né, a necessidade de que o processo do ensino-aprendizagem ele ocorra de forma colaborativa e que tenha o foco no compartilhamento de experiências, né? E o foco também seja a construção do conhecimento a partir das interações com o grupo. Essas interações, em alguns momentos, elas serão feitas por meio de tecnologias digitais e em outros momentos elas acontecem com discussões de questões que são levantadas em sala de aula e na utilização de variados tipos de materiais. Então vamos lá. Vamos no capítulo 1, Educação Híbrida, um conceito-chave para a educação hoje. Capítulo 1 de José Moran. Então ele começa aqui com um subtítulo chamado Muitas Misturas. Primeiro ele começa dando um significado para híbrido, né, que significa uma coisa misturada, uma coisa mesclada, né, um blend, né, blended. E ele fala aqui que a educação, ela sempre foi misturada, ela sempre foi híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse processo
Agora, com a mobilidade e a conectividade, ele é muito mais perceptível, mais amplo e mais profundo. É um ecossistema mais aberto e mais criativo. José Moran fala que podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos e em vários espaços. O híbrido é um conceito muito rico, ele é apropriado e ele é complicado. Tudo pode ser misturado, tudo pode ser combinado e podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos pratos com sabores muito diferentes. Então ele está falando que com o ensino híbrido, com muitas misturas, você tem muito mais opções para ensinar. E ele diz aqui que a mistura mais complexa é integrar o que vale a pena aprender, para que e como fazê-lo. O que vale a pena? Que conteúdos, competências e valores escolher em uma sociedade tão multicultural? O que faz sentido aprender em um mundo tão heterogêneo e mutante? Podemos ensinar a mudar se nós mesmos, os gestores e docentes, temos tantas dificuldades em tomar decisões, em evoluir, em ser coerentes, livres e realizados? Podemos ensinar de verdade se não praticamos o que ensinamos? Então, José Moran coloca essas questões aí, né? E ele fala que a mistura mais complexa é realmente integrar o que vale a pena aprender, para que aprender e como fazer aprender. A educação é híbrida, ele fala aqui, porque a educação híbrida ela acontece no contexto de uma sociedade que é imperfeita, é uma sociedade contraditória em suas políticas e nos seus modelos. Ela é contraditória entre os ideais afirmados e as práticas efetuadas. Muitas das competências socioemocionais e valores apregoados não são coerentes com o comportamento cotidiano de uma parte dos gestores, docentes, alunos e famílias. Toda vez que tiver essa engrenagem aqui no livro, é uma informação importante. Então vamos lá. Em uma sociedade em mudança, sociedade em construção, sociedade contraditória, uma sociedade que tem profissionais em estágios desiguais de evolução cognitiva, emocional e moral, tudo é mais complexo e difícil. Uma escolha imperfeita é a expressão de uma sociedade também imperfeita, híbrida, contraditória. Olha isso que ele escreve aqui. Que numa sociedade que ela está... Uma sociedade heterogênea, né? Tudo é mais complexo e mais difícil. Muitos gestores e alunos são híbridos, claro. Híbridos no sentido de contraditórios, né? Pela formação desbalanceada, desequilibrada e pelas dificuldades em saber conviver e aprender juntos. O ensino híbrido, o ensino é híbrido também, claro, porque ele não se reduz ao que planejamos de maneira institucional e intencional. Aprendemos por meio de processos, né? Processos organizados, junto com processos abertos informais. Aprendemos quando estamos com o professor e aprendemos sozinhos, com colegas e com desconhecidos. Aprendemos o tempo inteiro com diversas pessoas diferentes. A gente aprende de modo intencional, a gente aprende sem querer, de modo espontâneo, a gente aprende quando estudamos e também a gente aprende quando a gente se diverte. Aprendemos com sucesso, aprendemos com fracasso. Hoje, temos inúmeras formas de aprender. Por que tantos se perdem, não se interessam ou eles abandonam o que iniciam? O ensino ele é híbrido porque todos somos aprendizes e mestres, consumidores e reprodutores de informação e de conhecimento. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Passamos em pouco tempo
de consumidores da grande mídia a prosumidores. Prosumidores é um termo que o José Moran colocou aqui, que significa que a pessoa ela é produtor e consumidor ao mesmo tempo, né? Ele fala isso porque somos produtores e consumidores de múltiplas mídias, plataformas e formatos para acessar informação, publicar nossas histórias, sentimentos, reflexões e visão de mundo. Somos o que escrevemos, o que postamos, o que curtimos. Nisso, expressamos nossa caminhada, nossos valores, visão de mundo, sonhos e limitações. Em um sentimento mais amplo, há muitos portais e aplicativos que facilitam a qualquer um tornar-se professor, ensinar algo que interesse a alguém, de forma gratuita ou paga. Todos nós ensinamos e aprendemos o tempo todo, de forma muito mais livre, em grupo, mais ou menos informais, aberto, monitorado. Então, José Moran está vindo aqui, ele está justificando um ensino híbrido, mas basicamente ele está falando que com a tecnologia viramos produtores e consumidores de informações e conhecimentos. A gente aprende com diversas pessoas diferentes, de várias maneiras diferentes. A gente aprende até brincando, a gente aprende o tempo todo. Aprende e ensina. Isso ficou muito mais forte com as mídias. Na educação, vamos falar de educação, acontecem vários tipos de mistura, né? Misturas, né? Blended ou educação híbrida. Vamos ver? Vários tipos de mistura, misturas de saberes e valores, quando integramos várias áreas do conhecimento, no modo disciplinar ou não. Mistura de metodologia, com desafios, atividades, projetos, games, metodologia grupal, individual, colaborativos e personalizados. Também falamos de tecnologia híbrida, que integram as atividades da sala de aula com as digitais, as presenciais com as virtuais. O híbrido, ele também pode ser um currículo mais flexível, que planeje o que é básico e fundamental para todos e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados para atender às necessidades de cada aluno. Olha isso, o híbrido, ele pode trazer um currículo mais flexível, né? O híbrido ele pode trazer o que é básico e fundamental para todos e, ao mesmo tempo, o híbrido ele permite um caminho mais personalizado para atender cada aluno. O híbrido também é a articulação de processos de ensino e aprendizagem mais formais com aqueles informais da educação aberta em rede. Olha o que ele está falando aqui, que o híbrido também é uma articulação do processo de ensino-aprendizagem mais formal com o informal. E isso implica misturar e integrar áreas profissionais e alunos diferentes em espaços e tempos distintos. Então, são muitas as questões que impactam o ensino híbrido. E o ensino híbrido ele não se reduz a metodologias ativas e nem a mistura de presencial e online, de sala de aula e outros espaços. Mas o que mais que mostra que, por um lado, ensinar e aprender nunca foi tão fascinante pelas inúmeras oportunidades oferecidas. E, por outro lado, também nunca foi tão frustrante em aprender pelas dificuldades em conseguir que todos desenvolvam seu potencial e se mobilizem de verdade para evoluir sempre mais. Então, ó, olha isso aqui, ó. Ele está falando que são muitas questões que impactam o ensino híbrido. E o ensino híbrido ele não se reduz a metodologias ativas e nem a um mix de presencial e online, né? Nem a mistura de sala de aula e outros espaços, né? Mas o ensino híbrido ele mostra
que ensinar e aprender, ele nunca foi tão fascinante por ter tantas oportunidades a oferecer. E ao mesmo tempo, ele nunca foi tão frustrante pelas dificuldades em conseguir que todos desenvolvam o seu potencial e se mobilizem de verdade para evoluir sempre mais. Então, José Moran deixa aqui uma reflexão. Qual é a melhor combinação da mistura do ensino híbrido? Como juntar o melhor de cada ingrediente e conseguir um resultado excepcional? As instituições educacionais, atentas às mudanças, escolhem fundamentalmente dois caminhos. Um mais suave, que é o de alterações progressivas, e outro mais amplo, com mudanças mais profundas. No caminho mais suave, as instituições educacionais, elas vão manter o modelo curricular predominante, né, que é o disciplinar, mas priorizam o envolvimento maior do aluno, com metodologias ativas, como o ensino por projetos de forma mais interdisciplinar. O ensino híbrido, ou o blended e a sala invertida. Vamos só fechar isso aqui, ó. As instituições educacionais que estão atentas às mudanças, elas vão escolher dois caminhos. Um mais suave, de alteração progressiva, e o outro mais amplo, com mudanças profundas. Então, no caminho mais suave de alterações progressivas, as instituições educacionais elas mantêm o modelo curricular predominante, disciplinar, porém, elas vão priorizar o envolvimento maior do aluno, com metodologias ativas, com ensino por projetos, de forma interdisciplinar. Também ela vai usar o ensino híbrido e a sala de aula invertida. Outras instituições elas vão propor uns modelos mais inovadores que não têm disciplinas, modelos que redesenham o projeto, redesenham os espaços físicos, redesenham as metodologias com base em atividades, desafios, problemas e jogos, e em que cada aluno aprende no seu próprio ritmo e de acordo com a sua necessidade, além de aprender também com os outros estudantes em grupos e projetos, sob supervisão de professores e orientadores. Então, primeira parte aqui, o José Moran, ele justificou o ensino híbrido, deu uma explicação do que seria ensino híbrido. Agora ele vai falar, no próximo subtítulo, Educação híbrida em modelos pedagógicos mais inovadores. Então, as instituições mais inovadoras procuram integrar algumas dimensões importantes no seu projeto político-pedagógico. Então vamos lá, ó. Primeiro, ênfase no projeto de vida de cada aluno, com orientação de um mentor. Segundo, ênfase em valores e competências amplas, competências de conhecimento, competências socioemocionais. E 3, equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal, respeito ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno, combinado com metodologias ativas grupais, desafios, projetos, jogos significativos, sem disciplinas, com integração de tempos, espaços e tecnologias digitais. Então, ó, vamos lá. Ele está falando aqui que as instituições mais inovadoras, elas vão procurar integrar algumas dimensões importantes no seu projeto político-pedagógico. Então, que dimensões que ela vai procurar integrar? Primeiro, ela vai dar ênfase no projeto de vida de cada aluno, vai dar ênfase nos valores e competências de conhecimento socioemocional e vai dar ênfase no equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal. Isso aqui foi questão no concurso de Bertioga. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu dar ali um... Deixa eu só achar a questão aqui para colocar. Vamos lá.
Eu nem precisava sair daqui. Vamos lá. Vou colocar a questãozinha aqui. Só um momento. Vamos lá. Olha aí. De acordo com o livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, as instituições mais inovadoras procuram integrar algumas dimensões importantes no seu projeto político-pedagógico. Aí copia e cola do livro, hein? ênfase no, pro... ênfase no projeto de vida de cada aluno com orientação de um mentor, correto? ênfase em valores e competências amplas de conhecimento e socioemocionais, correta? Equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal, respeito ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno, combinado com metodologias ativas grupais, desafios, projetos, jogos significativos, sem disciplinas, com integração de tempos, espaços e tecnologias digitais, corretíssimo. Está correto o afirmado em 1, 2, 3 estão corretas e é a letra D. Mais uma questão. Isso aqui foi no concurso de Bertioga. Olha só como é que o IBAN cobra. Segundo José Moran, em Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, as instituições mais inovadoras procuram algumas dimensões importantes no seu projeto político-pedagógico. Sobre essas dimensões apontadas pelo autor, não estão indicadas em qual alternativa. Ele quer que não está. Letra A. ênfase no projeto de vida de cada aluno com orientação de um mentor. Essa tá lá, então não é. ênfase em valores e competências amplas de conhecimentos socioemocionais. Também está aqui. Equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal. Respeito ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno, combinado com metodologias ativas grupais, desafios, projetos, jogos significativos, sem disciplinas, com integração de tempos, espaços e tecnologias digitais. Essa também está correta. Vamos ver a letra D. Apresentação aos alunos dos conhecimentos essenciais de que necessitam para se tornarem cidadãos informados. Os conhecimentos científicos relevantes para a humanidade e as informações que contribuam para instigar o pensamento crítico. Isso aqui não está lá. Então, letra D é a resposta. Vamos voltar para o livro. Vamos lá. Voltando para o livro, vamos falar sobre a construção do projeto de vida. Um projeto de vida deve promover a convergência entre os interesses e paixões de cada aluno e seus talentos, sua história e seu contexto. Olha isso. Um projeto de vida, ele trabalha em cima do interesse, em cima dos interesses e do talento de cada aluno, em cima da história do aluno, em cima do contexto dele. O projeto de vida, ele visa estimular a busca de um sentido, de uma vida com significado, com motivação profunda e uma vida socialmente útil. A escola, ela disponibiliza para cada estudante um mentor que vai acompanhar mais de perto no seu dia a dia. Esse mentor, ele vai acompanhar o estudante não só nas decisões sobre aprendizagem, mas vai acompanhar, sobretudo, nasquelas decisões que são relacionadas à visão de futuro. Os professores e os pais nessas escolas inovadoras, eles transmitem uma mensagem fundamental para as crianças. E a mensagem fundamental é: persigam seus sonhos. Além disso, professores e pais, eles ajudam os estudantes
a realizar os seus sonhos, através de orientação e de apoio, mesmo que esses objetivos eles mudem ao longo do tempo. O nosso maior desafio é aprender a nos transformar em pessoas cada vez mais humanas, sensíveis, afetivas e realizadas, vivendo de forma simples, andando na contramão de muitas visões materialistas, egoístas e deslumbradas com as aparências. E de pouco adianta saber muito se a gente não sai do nosso egoísmo e a gente nem pratica o que a gente conhece. O projeto de vida, ele olha para o passado do aluno, que é a sua história, ele olha para o contexto atual do aluno e para as expectativas futuras do aluno. Então, olha isso, o projeto de vida trabalha três coisas. Trabalha o passado do aluno, que o aluno ele já vem com uma história para a escola. Trabalha o aluno no contexto atual que ele vive. E trabalha o aluno nas expectativas futuras que ele tem. Isso pode ser trabalhado com histórias e narrativas. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó, que está escrito. Ver a aprendizagem como algo ligado à história de vida é entender que ela está situada em um contexto e que também tem história, tanto em termos de histórias de vida dos indivíduos e histórias e trajetórias das instituições que oferecem oportunidades formais de aprendizagem, como de histórias de comunidades e situações em que a aprendizagem informal se desenvolve. É o que eu acabei de falar. O currículo e a aprendizagem são narrativas que também se constroem ao longo do percurso, em contraposição às narrativas prontas, definidas previamente nos sistemas convencionais de ensino. Então, o currículo e a aprendizagem, elas são construídas ao longo do percurso. Cada um de nós vai construindo o seu projeto de vida, na fluência de uma rica trama de trocas, reflexões, vivências, histórias físicas e digitais, histórias formais e informais, previsíveis e ocasionais. Tudo isso se interliga e se recombina de maneira incessante. A nossa vida, ela é uma narrativa bem dinâmica, com um enredo bem fluido, um enredo costurado com fragmentos de muitas histórias que vivenciamos e compartilhamos de diversas formas, com alguns mais próximos de maneira física ou digital. Nessa narrativa em construção, a nossa existência ela adquire mais sentido quando conseguimos perceber alguma coerência, algum padrão importante junto com descobertas iluminadoras. Construímos a vida, a gente constrói a vida como uma narrativa. E essa narrativa tem múltiplos enredos. Também tem muitos atores, né? Atores internos, externos, né? E esses atores, eles ficam mais explícitos na troca de mensagens, de vivências, na troca de saberes. A gente aprende muito mais e aprende melhor quando a gente encontra um significado para aquilo que a gente percebe, para aquilo que a gente é e para aquilo que a gente deseja. A gente aprende melhor quando tem uma lógica no caminhar, né? No caminhar, esse caminhar que é cheio de contradição e incerteza. Quando você encontra lógica, isso ilumina o passado e o presente e também orienta para o futuro. A educação, no sentido mais amplo, é aprender e auxiliar os outros a aprender também, por meio de comunicação e compartilhamento. Então, a educação, no sentido mais amplo, é aprender, é construir histórias de vida que façam sentido, que nos ajude a compreender melhor o mundo, é aprender. Espera aí que eu falei errado. A educação, no sentido mais amplo, é aprender
A educação, no sentido mais amplo, é aprender a construir histórias de vida que façam sentido, histórias que nos ajudem a compreender melhor o mundo, às demais pessoas e também a nós mesmos, que nos estimulem a evoluir, a fazer escolhas, nos libertem de nossas dependências e nos tornem mais produtivos e realizados em todos os campos como pessoas e cidadãos. Brunner mostra que as narrativas, elas são linguagens que contribuem para tornar significativa a aprendizagem na vida dos estudantes, né? Por meio de interação, pela reelaboração das diversas experiências. A educação de qualidade, ela vai nos ajudar a construir histórias relevantes. A pessoa motivada para aprender, ela consegue evoluir mais e ela acaba desenvolvendo um projeto de vida mais significativo. Por isso, além de saber contar histórias e estimular que os alunos contem as suas, é fundamental que os ajudemos a perceber que a vida é uma grande história que vale a pena ser vivida e que a construímos em capítulos que são sucessivos, como criança, jovens, adultos e idosos. Isso amplia enormemente o potencial motivador para viver e facilita a percepção de que, no meio de múltiplas pequenas histórias, estamos construindo uma narrativa silenciosa que as integra em uma sequência significativa. Costumamos dar muito mais ênfase a conteúdos específicos do que a construção dessa narrativa integradora de vida. O projeto de vida é a grande história que precisa ser estimulada em cada aluno pelos adultos. Infelizmente, muitos só navegam na superfície dos acontecimentos, sem construir um sentido mais profundo para a sua existência. Não basta estar conectado para aprender o essencial. Então, o Moran aqui falando da construção do projeto de vida, ele fala que um projeto de vida ele deve promover a convergência do interesse e o talento do aluno, né, junto com a sua história e seu contexto, né? Ele fala que o projeto de vida ele estimula a busca de sentido, né? Ou de busca de uma vida com significado, que tenha motivação profunda e, e uma vida socialmente útil. Também o Morani falou que o projeto de vida ele consegue olhar para o passado, para o contexto atual do aluno e para a expectativa futura, né? Moran também fala que os currículos e aprendizagem são narrativas. Currículo e aprendizagem são narrativas que são construídas ao longo do percurso. Moran também fala que a gente aprende mais e aprende melhor quando a gente encontra significado para aquilo que a gente percebe. O que mais que ele fala? Que as narrativas elas contribuem muito para a aprendizagem dos estudantes e que o projeto de vida é a grande história que tem que ser estimulada no aluno. E quem tem que estimular isso no aluno são os adultos. Próximo item que o José Moran fala é a ênfase em valores e competências amplas, competências de conhecimento e socioemocionais. O centro pedagógico das escolas inovadoras é a construção de valores fundamentais sólidos e, a partir desses valores, a construção das competências cognitivas e socioemocionais da comunidade educadora. Os valores, as competências e o projeto de vida, eles não permanecem confinados nos documentos oficiais. Só que eles são vivenciados no currículo, na formação continuada e na prática docente, na cultura de toda a comunidade escolar. Então ele já começa falando que o centro pedagógico das escolas inovadoras
é a construção de valores fundamentais sólidos. E a partir da construção desses valores fundamentais sólidos se constroem competências cognitivas, competências socioemocionais da comunidade educadora. E ele fala ainda que os valores e as competências e o projeto de vida, eles não estão em legislação de documentos oficiais. Mas essas coisas, elas são vivenciadas no próprio currículo, na formação continuada e na prática docente e na cultura de toda a comunidade escolar. José Moran ainda fala que a educação é um processo de desenvolvimento humano que ocorre numa aprendizagem 360 graus, que é uma aprendizagem ampla, integrada, desafiadora. No mundo complexo de hoje, a escola ela tem que ser pluralista, mostrando visões, formas de viver e diferentes possibilidades de realização pessoal, profissional e social, que nos ajudem a evoluir sempre mais na compreensão, vivência e prática cognitiva, na compreensão emotiva, ética e de liberdade. José Moran ainda fala que o aprender é um processo ativo e é um processo progressivo. Então ele cita aqui, como disse Peter Singer, em 2006, frase dele: aprender é se tornar capaz de fazer o que antes não conseguíamos. É desenvolver um conjunto integrado de competências de aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a agir. Olha isso aqui, hein? A comunicação aberta em múltiplas redes é um componente chave para a aprendizagem significativa, pelas possibilidades de acesso, troca, recombinação de ideias, experiências e sínteses. O desafio da escola é capacitar o aluno a dar sentido às coisas, compreendê-las e contextualizá-las em uma visão mais integradora, ampla e ligada à sua vida. Então, quando a gente está falando aqui de ênfase em valores e competências amplas, de conhecimento socioemocional, primeiro ele fala que o centro do projeto pedagógico é a construção de valores fundamentais, que aprender é um processo ativo e progressivo, e que a comunicação aberta, usando múltiplas redes, é um componente chave para uma aprendizagem mais significativa. E que o desafio da escola é capacitar o aluno a dar sentido às coisas, é fazer que o aluno compreenda as coisas, que ele consiga contextualizar as coisas e que ele tenha uma visão mais integradora, mais ampla, uma visão mais ligada à sua vida. Temos baseado a educação mais no controle do que no afeto, mais no autoritarismo do que na colaboração. Talvez o significado mais marcante de nosso trabalho de maior alcance futuro seja simplesmente nosso modo de ser e agir enquanto equipe. Criar um ambiente onde o poder é compartilhado, onde os indivíduos são fortalecidos, onde os grupos são vistos como dignos de confiança e competentes para enfrentar problemas, tudo isso é inaudito na vida comum. Nossas escolas, nosso governo, nossos negócios estão permeados da visão de que nem o indivíduo, nem o grupo são dignos de confiança. Deve existir poder sobre eles, poder para controlar. O sistema hierárquico é inerente a toda a nossa cultura. Nossa. Então vamos lá. Já no finalzinho aqui, o Moran ele fala que a educação hoje, infelizmente, ela é mais baseada no controle do que no afeto, né? Ensinar com amorosidade. E ela é mais, ainda fala que a educação ela é mais
baseada também no autoritarismo do que na colaboração. E depois tem um texto aqui que fala que o significado mais marcante do trabalho e o de maior alcance futuro seja o modo de ser e agir como uma equipe. Ele fala também que criar um ambiente onde o poder, a autoridade é compartilhada, um ambiente em que fortaleça as pessoas, um ambiente em que os grupos, né, os variados grupos, eles sejam dignos de confiança e competentes para enfrentar problemas. Ele fala que isso é inaudito na vida comum. O que que é inaudito? Deixa eu pegar um dicionário aqui, só para eu saber o que que é inaudito, que eu não sei. Inaudito. Significado: de que não há memória, de que não há exemplo novo, desconhecido, que jamais se escutou. Ah, tá. Tudo isso jamais se viu na vida comum. Tá. Então ele está falando aqui que criar um ambiente de poder compartilhado, um ambiente que fortaleça as pessoas, que elas sejam capazes e elas sejam dignas de confiança, né, e competentes para enfrentar problemas. O Moran está falando que isso nunca foi visto na vida comum. E fala que nas nossas escolas, o nosso governo, os nossos negócios, eles têm a visão de que nem o indivíduo, nem o grupo são dignos de confiança. Isso é verdade. E que por isso deve existir o poder sobre essas pessoas para controlar. O sistema hierárquico é inerente a toda a nossa cultura. Falar um pouquinho de comunicação afetiva. A comunicação afetiva, feita com o apoio das tecnologias, ela nos ajuda a aprender a partir das histórias de vida e dos sonhos de cada aluno. O clima de acolhimento, confiança, incentivo e colaboração é decisivo para uma aprendizagem significativa e transformadora. Se as pessoas são aceitas e consideradas, tendem a desenvolver uma atitude de mais consideração em relação a si mesmo. Isso aqui é verdade. Quando o professor ele consegue se aproximar do aluno com limites, né? Claro, esse aluno vai desenvolver uma relação de confiança com seu professor e o aprendizado desse aluno vai ser mais significativo, principalmente se a história de vida desse aluno e o sonho dele for visto com atenção por esse docente. A aprendizagem, ela depende também da motivação profunda. Ela depende se ela é profunda, né? Se é intrínseca ou extrínseca. Na motivação profunda, intrínseca, a pessoa ela não depende de um controle externo. Ela não depende de premiação e não depende de punição. Já na motivação extrínseca, o indivíduo ele depende de um reforço externo. Que reforço pode ser esse? Uma nota, uma remuneração ou um medo. O ensino híbrido, ele combina algumas dimensões dessas duas motivações, a extrínseca com a intrínseca. A aprendizagem extrínseca, que é aquela que depende de uma premiação, ela é útil para criar hábitos, rotinas e procedimentos, principalmente com crianças. Mas depois é mais importante que seja internalizada pelos próprios estudantes. Então ele está falando aqui que no ensino híbrido pode usar realmente uma motivação que depende de um reforço externo, principalmente em criança, né? A criança ela gosta de receber o prêmio, mas depois é muito importante que isso seja internalizado na criança e que ela tenha uma motivação que ela não dependa de premiação.
A aprendizagem é mais significativa quando motivamos os alunos em seu íntimo, quando eles acham sentido nas atividades propostas, quando consultamos suas motivações profundas, quando se engajam em projetos criativos e socialmente relevantes. Vamos falar aqui sobre equilíbrio entre compartilhar e equilíbrio entre personalizar. A aprendizagem ela se constrói em um processo equilibrado entre elaboração coletiva, que é por meio de múltiplas formas de colaboração em diversos grupos, e elaboração personalizada, que acontece em que cada um percorre roteiros diferenciados. Então, vamos pegar a primeira visão. A aprendizagem ela se constrói em um processo que é equilibrado entre elaboração coletiva e elaboração personalizada. A elaboração coletiva ela é feita por meio de múltiplas formas de colaboração e em diversos grupos. A elaboração personalizada ela acontece em que cada um ele vai percorrer roteiros diferenciados. A aprendizagem ela acontece num movimento fluido, como já foi falado, é um movimento constante, é um movimento intenso entre comunicação grupal e comunicação pessoal. Entre a colaboração com pessoas motivadas e o diálogo de cada um consigo mesmo, com todas as instâncias que compõem e definem em uma reelaboração permanente. Então vamos voltar aqui? Opa. A aprendizagem acontece no movimento fluido, constante e intenso entre a comunicação grupal e pessoal, entre a colaboração com pessoas motivadas e o diálogo de cada um consigo mesmo, com todas as instâncias que compõem e definem uma reelaboração permanente. Em um mundo tão dinâmico, de várias linguagens, telas, grupos e culturas, cada um de nós precisa, junto com todas as interações sociais, cada um de nós a gente precisa encontrar tempo para aprofundar, refletir, reelaborar, produzir e fazer as nossas sínteses. E é na síntese dinâmica da aprendizagem personalizada e colaborativa que desenvolvemos todo o nosso potencial como pessoas e como grupos sociais, ao enriquecer-nos mutuamente com as múltiplas interfaces do diálogo dentro de cada um, alimentando e alimentados pelo diálogo com os diversos grupos dos quais participamos, com a intensa troca de ideias, sentimentos e competências em múltiplos desafios que a vida nos oferece. As instituições, as mais inovadoras, elas propõem modelos educacionais que são mais integrados, e modelos educacionais sem disciplinas. Organizam o projeto pedagógico a partir de valores, de competências amplas, de problemas de projetos, equilibrando a aprendizagem individualizada com a colaborativa. As instituições mais inovadoras, elas redesenham os espaços físicos, e também combinam esses espaços físicos com os virtuais, usando as tecnologias digitais. As atividades elas podem ser muito mais diversificadas com metodologias que são mais ativas, que combinem o melhor do percurso individual e grupal. As tecnologias móveis, que são os celulares e em rede, elas permitem conectar todos os espaços e elaborar políticas diferenciadas de organização de processos de ensino e aprendizagem adaptados a cada situação, aos que são mais proativos e aos mais passivos, aos muito rápidos e os mais lentos, aos que precisam de muita tutoria e acompanhamento e aos que sabem aprender sozinhos. Olha aqui isso aqui, ó. Tá falando que as instituições inovadoras, elas vão propor uns modelos educacionais mais integrados, que não têm disciplinas, certo? E essas instituições elas vão organizar o seu projeto pedagógico a partir de valores, de competências
de problemas e projetos, né? E elas vão equilibrar a aprendizagem individual com a colaborativa. Elas vão redesenhar os espaços físicos, vão combinar espaços virtuais com tecnologias, né? As atividades das instituições mais inovadoras, elas podem ser muito mais diversificadas com metodologias ativas que vão combinar o melhor do percurso individual com o percurso grupal. E fala que a tecnologia móvel ela vai permitir conectar todos os espaços e elaborar políticas diferenciadas na organização do processo de ensino, que vai ser adaptada a cada situação, né? É, vai ajudar os mais proativos, os mais passivos, os mais rápidos, os mais lentos, vai ajudar aqueles que precisam de muita tutoria, vai ajudar também aqueles que aprendem sozinho. Conviveremos nos próximos anos com modelos ativos não disciplinares e disciplinares, com graus diferentes de misturas, de flexibilização, de hibridização. Isso exige uma mudança de configuração do currículo, uma mudança da participação dos professores, mudança na organização das atividades didáticas e mudança da organização dos espaços e do tempo. As metodologias, elas precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias no quais os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que eles tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que os alunos sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Então, ó, finalzinho aqui ele está falando que a metodologia ela tem que acompanhar o objetivo que é pretendido. Então, ele citou dois objetivos. Se o seu objetivo é que o seu aluno seja mais proativo, tem que usar a metodologia em que o aluno se envolva em atividades cada vez mais complexas, em que ele tenha que tomar decisões e avaliar os resultados. Se a metodologia ela tem o objetivo que o aluno seja mais criativo, ela tem que ser voltada para que esses alunos possam experimentar inúmeras possibilidades de mostrar a sua iniciativa. Desafios e atividades podem ser dosados, planejados, acompanhados e avaliados com o apoio de tecnologias. Os desafios bem planejados contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, emocionais, pessoais e comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns riscos, aprender pela descoberta, caminhar do simples ao complexo. Vamos seguindo. Nas etapas de formação, os alunos precisam do acompanhamento de profissionais mais experientes, né? Para ajudá-los a tornar conscientes alguns processos, a estabelecer conexões não percebidas, a superar etapas mais rapidamente, a confrontá-los com novas possibilidades. Então ele já está começando aqui, ó, que na etapa de formação, o aluno ele vai precisar sim do acompanhamento de um profissional mais experiente. Esse profissional ele vai ajudar o aluno a se tornar consciente em alguns processos, vai ajudar o aluno a estabelecer conexões que ele não percebeu, vai ajudar o aluno a superar etapas de maneira mais rápida e vai ajudar o aluno a confrontar o seu conhecimento com novas possibilidades. Então, nas metodologias ativas de aprendizagem, o aprendizado
ele acontece a partir da antecipação durante o seu curso. Antecipação de problemas e situações reais, os mesmos que os alunos vão viver depois na vida profissional. Olha isso aqui, ó. Como é útil a metodologia ativa. Na metodologia ativa, durante o curso, né, do aprendizado, esse aprendizado ele vai acontecer a partir da antecipação de problemas e de situações reais. Serão os mesmos problemas que provavelmente os alunos vão viver na sua vida profissional. Podemos oferecer propostas mais personalizadas para cada estilo predominante de aprendizagem, monitorando-as e avaliando-as em tempo real, o que não era possível na educação mais massiva ou convencional. Os alunos mais pragmáticos preferirão atividades diferentes daquelas escolhidas por estudantes mais teóricos ou conceituais, e a ênfase nas atividades também será distinta. É possível planejar atividades diferentes para grupos de alunos diferentes, em ritmos diferentes e com possibilidade real de acompanhamento pelos professores. Esses recursos, eles mapeiam, monitoram, facilitam e interaprendem com a prática e a experiência. Há, hoje, um grande avanço na análise dos metadados, na geração de relatórios personalizados, no desenvolvimento de plataformas adaptativas e aplicativos que orientam os professores sobre como cada aluno aprende, em que estágio se encontra e o que motiva mais. A escola ela pode integrar-se aos aspectos significativos da cidade e do mundo pelo contato físico e digital. Centros produtivos, comerciais e culturais, museu, cinema, teatro, parque, praça, ateliê, entre outros. Podem organizar também os currículos com atividades profissionais ou sociais, com o apoio da comunidade, além de todos os ambientes virtuais disponíveis. Um dos muitos modelos interessantes para pensar como organizar de forma diferente a sala de aula é olhar para algumas escolas inovadoras. Então vamos lá. Primeira coisa, na metodologia ativa, o ensino acontece por antecipação. O aluno ele aprende a resolver problemas reais que provavelmente ele vai viver na sua vida profissional, né? Pode oferecer o ensino mais personalizado para cada estilo predominante de aprendizagem, claro, com monitoramento, com avaliação em tempo real. Isso não era possível na educação mais massiva ou na convencional. Agora, um aluno mais pragmático, ele vai preferir atividade diferente das atividades escolhidas por alunos mais teóricos. E a ênfase vai ser diferente. Também ele está falando aqui que é possível planejar atividades diferentes para grupo de aluno diferente, que está em ritmo diferente, né? E isso, né? Esse planejamento, essa atividade, ela tem uma possibilidade de acompanhamento dos professores. O que mais que ele está falando? Que hoje teve um avanço na análise dos metadados, né? Para gerar relatórios, para desenvolver plataforma adaptativa, para desenvolver aplicativos que vão orientar o professor sobre como cada aluno aprende e em que estágio esse aluno se encontra e o que vai motivar mais. Também ele está falando aqui que a escola ela pode se integrar a outros espaços, né? Espaços significativos, tanto da cidade e do mundo, tanto de maneira física como digital. A escola ela pode se integrar a centros produtivos, a centros comerciais, centros culturais, como museus, cinemas, teatros, parques, praças, ateliês, né, salas de concerto, entre outros. Também fala que pode organizar os currículos com atividades profissionais ou sociais,
com o apoio da comunidade, além de todos os ambientes virtuais disponíveis. Então, um dos muitos modelos interessantes para pensar como organizar de forma diferente a sala de aula é olhar para escolas inovadoras. Então, vamos lá. Por exemplo, tem o projeto da escola Summit Schools, na Califórnia. Esse projeto, ele equilibra tempos de atividades individuais com atividades de grupo e tem a supervisão de 2 professores de áreas diferentes, por exemplo, humanas e exatas. Esses professores se preocupam com projetos que permitam olhares abrangentes, integradores e interdisciplinares. Os professores, eles acompanham o progresso de cada aluno. Toda sexta-feira eles conversam individualmente com cada um. Cada aluno tem um mentor que vai orientar o seu projeto de vida. Os estudantes, eles fazem avaliações só quando eles se sentem preparados. As competências socioemocionais são muito enfatizadas, assim como o desenvolvimento de atividades e projetos em organizações fora das escolas. O ambiente físico da sala de aula e da escola como um todo, ele também foi redesenhado por essas instituições mais inovadoras. E esses ambientes, eles passaram a ser mais centrados no aluno. As salas de aula, elas são mais multifuncionais. Elas vão combinar mais atividades de grupo, atividades de plenário e atividades individuais. Os ambientes, eles estão cada vez mais adaptados para o uso de tecnologia móvel ou celular. Um grande exemplo disso é o ensino no estado de São Paulo, que hoje usa o currículo em ação, e o livro Currículo em Ação ele é totalmente desenvolvido para ser usado com o apoio de um celular. As salas, o kit CMSP, ele também ele foi feito para ser usado, né, as tecnologias móveis. As escolas precisam repensar esses espaços tão quadrados, mais abertos, onde lazer e estudo estejam mais integrados. O que impressiona nas escolas com desenhos arquitetônicos e pedagógicos mais avançados é que os espaços são mais amplos e agradáveis. Existem instituições mais em contato com a natureza, e isso proporciona vantagens inegáveis para projetos de ecologia, de projetos de aprendizagem mais integral, como, por exemplo, o projeto Âncora. Também existem projetos que estão em comunidades carentes, como o da Escola Municipal Campos Sales, em que os alunos eles desenvolvem roteiros de aprendizagens personalizados em pequenos grupos com acompanhamento de professores, tutores e o apoio dos dados da evolução de cada aluno, né? E isso é fornecido online por uma plataforma adaptativa. Também no Rio de Janeiro e lá no Recife, temos escolas públicas do projeto NAVE, que é o Núcleo Avançado de Educação. Esse projeto utiliza as tecnologias para capacitar os alunos do ensino médio para profissões no campo digital. São espaços grandes, com pátios onde o lazer e a pesquisa se misturam. Os impactos positivos do programa, eles vêm sendo colhidos também nas avaliações realizadas pelo Enem. Nos resultados divulgados nas últimas edições do Enem, o Colégio Estadual José Leite Lopes, ele teve o primeiro lugar das escolas ligadas à SEDUC do Rio de Janeiro. Esse resultado ele foi alcançado também pela Escola Técnica Estadual Cícero Dias, que foi a primeira colocada entre as escolas de Pernambuco, vinculado à Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco. Então vamos lá. Um dos exemplos brasileiros
de foco nas competências socioemocionais é o Colégio Estadual Chico Anísio, no Rio de Janeiro. Essa escola, que foi inaugurada em 2013, ela faz parte de um projeto da Secretaria de Educação Fluminense e do Instituto Ayrton Senna. A escola, ela tem uma jornada integral de ensino médio, mas ela não tem conteúdo profissionalizante. Os eixos da formação dessa escola envolvem o trabalho, o convívio, aprendizagem e autonomia. Outro conjunto interessante é composto pelas escolas públicas High-Tech High, que lembram um laboratório multiuso, onde os alunos vão da ideia até a realização e apresentação de seus projetos. Eles usam ferramentas físicas, ferramentas digitais. Entre as ferramentas digitais, os alunos usam impressoras 3D. E existe uma ênfase na cultura do fazer, que hoje ela é chamada de cultura maker. Só para corrigir aqui, ó, que também há uma ênfase na cultura maker e nas competências socioemocionais. No ensino superior, a área de saúde ela foi pioneira em trabalhar com solução de problemas em 1960, por meio da Universidade Macaster, no Canadá, e por meio da Universidade Maastricht, na Holanda, deve ser isso. Muitos cursos de medicina trabalham com problemas e também diversos cursos de engenharia adotam a metodologia de projetos, como a Olin College e no Brasil o INSPER. Instituições inovadoras, como o Institute of Design de Stanford, admitem alunos de todas as áreas do conhecimento e desenvolvem projetos criativos por meio da metodologia do Design Think. Agora, com as tecnologias móveis, os modelos de problemas e projetos são mais híbridos. Olha isso aqui que ele está falando. Que agora, com o uso do celular, tecnologia móvel, né? Os modelos de problemas e projetos, eles ficaram mais híbridos. Uma parte das atividades, ela pode ser feita no ambiente virtual e a outra parte da atividade, ela pode ser feita no ambiente presencial. Também, com o uso da tecnologia móvel, que tornou o ensino mais híbrido, existe uma maior flexibilidade para reuniões virtuais ou presenciais. O modelo híbrido ele é muito importante para aqueles que trabalham com problemas e com projetos. Instituições como a Unisal, em Lorena, elas desenvolvem metodologias ativas, como aprendizagem por pares, aprendizagem por times e outros. Trata-se de uma das metodologias inovadoras aplicadas por professores nos diversos cursos. Outros métodos utilizados são PBL. Agora eu vou gastar meu inglês que eu não sei, que é o Project. É aprendizagem baseada em projetos ou problemas. Também tem o TBL, que é a aprendizagem por times, e o WAC, que é escrita por meio de disciplinas, e o estudo de caso. Então, esses são os outros métodos utilizados, né? Existe uma outra proposta interessante que é o da Uniamérica, lá de Foz do Iguaçu. A Uniamérica, ela aboliu, em cursos como os de biomedicina e farmácia, a divisão por semestre ou em anos. Então, a Uniamérica, ela aboliu a divisão por semestres ou anos. Além disso, o currículo nessa faculdade não é organizado por disciplinas, mas por projetos e por aula invertida. Ao tirar a divisão por disciplinas, quando a gente tira essa divisão do ensino por disciplinas, orientamos todas as competências necessárias através de projetos semestrais temáticos. Então,
Pode cair uma perguntinha. Quando tira a divisão por disciplina, como que o ensino é orientado? Quando tira a divisão por disciplina, o ensino ele é orientado por competências necessárias através de projetos semestrais temáticos. O aluno ele vai escolher um problema real de sua comunidade ou região para trabalhar os temas daquele período. As aulas expositivas também foram abolidas nessa universidade. Agora os alunos estudam os conteúdos em casa ou onde preferirem. Isso já acontece nas faculdades online. São disponibilizados em uma plataforma online vídeos, textos e um conjunto de atividades às quais os estudantes devem se dedicar antes de ir à aula. Essas tarefas são de dois tipos. Um de fixação e garantia de compreensão do conteúdo e outra de problematização, que isso vai estimular a pesquisa e a transposição do conhecimento para problemas reais. Com isso, o tempo em sala de aula ele é usado para que os temas sejam debatidos mais profundamente, bem como para a realização dos projetos do semestre. Na educação formal, alguns projetos pedagógicos eles vão dar mais ênfase à aprendizagem grupal, enquanto outros projetos pedagógicos eles darão mais ênfase à aprendizagem individualizada. Os dois, a aprendizagem grupal e a individualizada, eles são importantes. E eles precisam estar integrados para dar conta de toda a complexidade de aprender na nossa sociedade, cada vez mais dinâmica e incerta. Então, guarda isso aqui, ó. A aprendizagem grupal e individual, ela é importante e elas precisam estar integradas. Um bom projeto pedagógico, ele prevê o equilíbrio entre tempos de aprendizagem pessoal e colaborativa. Aprendemos com os demais e aprendemos sozinho. José Moran acabou de complementar aqui que um bom projeto pedagógico, ele vai precisar de um equilíbrio entre a aprendizagem pessoal e colaborativa. Por quê? Porque a gente aprende tanto sozinho como com as demais pessoas. Em um mundo de tantas informações, oportunidades e caminhos, a qualidade da docência, ela se manifesta na combinação do trabalho em grupo com a personalização, bem como no incentivo à colaboração entre todos e, ao mesmo tempo, a que cada um possa personalizar seu percurso. Olha, aqui ele dá mais ênfase ainda. Ele fala que no mundo de hoje, um mundo que se transforma o tempo todo, traz tanta informação, tanta oportunidade, tanto caminho, uma docência de qualidade, um ensino de qualidade, ele vai acontecer quando for combinado o trabalho em grupo com o trabalho personalizado, né? E também quando essa docência incentivar a colaboração entre todos e, ao mesmo tempo, incentivar a que cada um possa personalizar o seu percurso. As tecnologias Web 2.0, de graça, né? Elas facilitam a aprendizagem colaborativa entre os colegas próximos e distantes. Cada vez adquire mais importância a comunicação entre pares, comunicação entre iguais, dos alunos entre si, que trocam informações, participam de atividades em conjunto, resolvem desafios, realizam projetos e avaliam-se mutuamente. Fora da escola acontece o mesmo. A comunicação entre grupos nas redes sociais que compartilham interesses, vivências, pesquisas e aprendizagens. Cada vez mais a educação ela se horizontaliza e se expressa em múltiplas interações grupais e personalizadas. A comunicação
por meio da colaboração, ela se complementa com a comunicação um a um, com a personalização pelo diálogo do professor com cada aluno e com o seu projeto, com a orientação e acompanhamento do seu ritmo. Olha o que ele está falando aqui, que a comunicação, por meio da colaboração, quando você se comunica através da colaboração, né, através de fóruns, né, acontece o quê? Ela vai se... Deixa eu organizar essa ideia. A comunicação por meio da colaboração, ela vai se complementar com a comunicação um a um. Ela se complementa com a personalização, pelo diálogo do professor com cada aluno e seu projeto. Ela se complementa com a orientação e acompanhamento do seu ritmo. Podemos oferecer sequências didáticas mais personalizadas, monitorá-las e avaliá-las em tempo real, com o apoio de quê? De plataformas adaptativas. E isso não era possível na educação mais massiva ou convencional. Agora, com isso, o professor conversa, orienta os alunos de forma mais direta, no momento em que esses alunos precisam e de forma mais conveniente. José Moran escreve uma frase que eu achei muito interessante aqui. Ele escreve assim, que sozinhos vamos até certo ponto, juntos também. Então, essa interconexão entre a aprendizagem pessoal e colaborativa em um movimento contínuo e ritmado nos ajuda a avançar muito além do que faríamos sozinho ou apenas em grupo. Então, José Moran está falando aqui que sozinho você vai até certo ponto, junto também. Aprendendo, né? Aprendendo sozinho você vai até certo ponto. Aprendendo junto também. E ele fala que tem que combinar essas duas formas de aprender. Sozinho e em grupo. Porque aí você vai conseguir chegar muito mais longe. Os projetos pedagógicos inovadores, eles conciliam na organização curricular, eles conciliam espaços, tempos e projetos que equilibram a comunicação pessoal e a colaborativa, a comunicação presencial e online. O papel ativo do professor como design de caminhos, né, de design de atividades individuais e design de grupo, esse papel ativo é decisivo e o faz de forma diferente. O professor, ele se torna cada vez mais um gestor e orientador de caminhos coletivos individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma construção mais aberta, criativa e empreendedora. Então, o papel do professor como design de caminhos, atividades individuais de grupo, é decisivo e ele faz de forma diferente. Diferente como? O professor, cada vez mais, ele vai virar um gestor. Ele vai orientar, né? Orientador, né? E ele vai orientar uma construção mais aberta, criativa e empreendedora. O que a tecnologia traz hoje, ela integra espaços e tempos. Ela integra todos os espaços e todos os tempos. O ensinar e o aprender, eles acontecem em uma interligação simbiótica profunda e constante entre os chamados mundo físico e mundo digital. Então, o ensinar e o aprender, ele acontece numa interligação entre o mundo físico e digital. O mundo físico e digital, eles não são dois mundos ou dois espaços, mas eles são um espaço estendido, uma sala de aula ampliada que se mescla e hibridiza constantemente. Por isso, a educação formal ela é cada vez mais blended, misturada, mais híbrida, porque ela não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas ela acontece nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem esses múltiplos espaços, eles incluem os espaços digitais. O professor,
ele precisa seguir se comunicando com os alunos, mas também ele deve fazer isso de forma digital, usando tecnologia móvel, equilibrando a interação com todos e com cada um. O digital, ele facilita, ele amplia os grupos e comunidades de práticas de saberes de coautores. O aluno, ele pode ser também produtor de informação, coautor com seus colegas e professores, reelaborando materiais em grupo, contando histórias, que é o storytelling, debatendo ideias em um fórum, divulgando seus resultados em um ambiente de webconferência, blog ou página da web. Então, toda essa mescla entre a sala de aula e o ambiente virtual, ela é fundamental para abrir a escola para o mundo e também trazer o mundo para dentro da escola, né? Outra mescla é aquela entre os processos de comunicação mais planejados, organizados e formais e com outros espaços mais abertos, como os que acontecem nas redes sociais. Então, é outra mescla. Você juntar um processo de comunicação formal com um processo de comunicação como, por exemplo, rede social, em que existe uma linguagem mais familiar, uma linguagem mais espontânea, mais fluida, que tem mais imagens, mais ideias e mais vídeos. Há indicadores que nos permitem argumentar a favor do currículo por projetos como uma matriz de mudança em potencial para aqueles segmentos de educação que entendem ser necessário recuperar a totalidade do conhecimento e romper com o conservadorismo das práticas pedagógicas repetitivas e acríticas. Frasezinha importante. O ensino híbrido, ele é um programa de educação formal, no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo ou ritmo de estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada fora de sua residência. Então, o ensino híbrido é isso. Ele é um programa de educação, ele é formal. O aluno ele vai aprender uma parte online e a outra parte ele vai aprender num lugar físico. Todas as escolas podem implementar o ensino híbrido, tanto aquelas que possuem uma infraestrutura tecnológica muito sofisticada, como as mais carentes. E todos os professores também podem implementar o ensino híbrido. Vamos lá? Educação híbrida e modelos pedagógicos disciplinares. Podemos ensinar por problemas, por projetos, em modalidades disciplinares e sem disciplinas. Isso já foi falado. Você pode ensinar por problemas, por projetos, em modalidades disciplinares ou sem disciplinas. Com modelos mais abertos, que é de construção mais participativa e processual, e com modelos mais roteirizados, preparados previamente, mais executados com flexibilidade e também com uma forte ênfase no acompanhamento do ritmo de cada aluno e do seu envolvimento também em atividades em grupo. Deixa eu ver quanto falta. Acabando já, tô acabando. Vídeo longo. Um dos modelos mais interessantes para se fazer avanços dentro do modelo disciplinar é o de concentrar no ambiente virtual aquilo que é informação básica e deixar para a sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. É o que se chama sala de aula invertida. Então, a sala de aula invertida é um dos modelos mais interessantes para fazer avanço dentro do modelo disciplinar. Então, deixa para casa a informação básica, né? E na sala de aula vai acontecer uma atividade mais criativa, mais complexa e supervisionada.
Na sala de aula invertida, o docente ele vai propor o estudo de um determinado tema e o aluno ele vai procurar as informações básicas na internet. O aluno ele vai assistir vídeo, vai ver animações, ele vai ler textos que estão disponíveis na internet ou na biblioteca da escola. Depois que acontece isso, o passo seguinte acontece uma avaliação, pedindo que a turma responda a 3 ou 4 questões sobre o assunto. Essa avaliação ela serve para fazer um diagnóstico, né? Para diagnosticar o que foi aprendido e os pontos que necessitam de ajuda. Na sala de aula, deixa eu só fazer uma marcação aqui para eu não esquecer, diagnosticar em sala de aula. Na sala de aula, o professor ele orienta aqueles alunos que não adquiriram o básico para que possam avançar. Ao mesmo tempo, o professor ele oferece problemas mais complexos a quem já domina o essencial, o básico. Assim, os estudantes eles vão aplicando os conhecimentos e eles vão relacionando esses conhecimentos com a realidade. Um modelo um pouco mais complexo, o modelo um pouco mais complexo é a partir direto de desafios, o que pode ocorrer em uma só disciplina ou juntando várias. 3 ou 4 professores que trabalham com a mesma turma, eles podem propor um problema interessante, cuja resolução envolva diversas áreas do conhecimento. É importante que os projetos estejam ligados à vida dos alunos. Então, vou até grifar aqui. É importante que os projetos estejam ligados à vida dos alunos, às suas motivações profundas, bem como que o professor saiba gerenciar essas atividades, envolvendo os estudantes, negociando com eles as melhores formas de realizar a tarefa e valorizando cada etapa, principalmente a apresentação e a publicação em um lugar do ambiente virtual que seja visível para além do grupo e da classe. Então, olha isso aqui, que loucura, né? Sala de aula invertida. O professor propõe o tema, o aluno estuda em casa. O aluno vai para a escola, o professor aprofunda, né? O professor aprofunda para aqueles que já estão dominando o essencial do conhecimento. O professor ele também pode pegar e pegar esses alunos, os alunos que não aprenderam muito e ensinar esses alunos, né? Como é que o professor vai identificar tudo isso? Através de um diagnóstico com 3 ou 4 questões. A combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais e jogos com a aula invertida é muito importante para que os alunos aprendam fazendo juntos e no seu próprio ritmo. Olha isso aqui. Então vamos lá. A combinação da aprendizagem por desafios, problemas reais e jogos, combinar isso com a aula invertida é muito importante para que os alunos aprendam fazendo juntos e no seu próprio ritmo. Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos estão cada vez mais presentes na escola. Para gerações acostumadas a jogar, as atividades com desafios, recompensas e de competição e cooperação são atraentes e fáceis de perceber. Então, ele já lança uma informação importante aqui, que essa geração, né, que é a geração, não é nem a geração Z mais, que a geração Z já está formada, mas a geração Alpha, que inclusive é a geração da minha filha, eles já nasceram completamente conectados, gostam de jogar e a aula que tem jogo, eles vão aprender muito mais. A aula que tem jogo, que é atividade com desafio, recompensa, atividades com competição e cooperação, são muito mais atraentes para esses estudantes. Muitas escolas e professores preferem, nesse momento, manter modelos de aulas prontas,
com roteiros definidos previamente, sobretudo chamados sistemas de ensino. Dependendo da qualidade dos materiais, da qualidade das atividades de pesquisa, dos projetos planejados e da forma de implementá-los, eles podem ser úteis sim, se eles não forem executados de maneira mecânica. Um bom professor, ele pode enriquecer materiais prontos com metodologias ativas. Ele pode usar pesquisa, aula invertida, integração na sala de aula, atividades online, projetos integradores e jogos. De qualquer forma, esses modelos precisam evoluir para incorporar propostas mais centradas no aluno, propostas centradas na colaboração e na personalização. Em escolas com menos recursos, podemos desenvolver projetos significativos e relevantes para os estudantes, projetos ligados à comunidade, e pode utilizar tecnologia simples, como um celular, e buscar apoio de espaços mais conectados na cidade. Embora ter uma boa infraestrutura e ter recursos gere muito mais possibilidades de integrar atividades presenciais e online, muitos professores conseguem fazer isso de forma estimulante, com recursos tecnológicos mínimos. As escolas mais conectadas, elas podem integrar melhor a sala de aula, os espaços da escola e do bairro e os ambientes virtuais de aprendizagem. Podem disponibilizar as informações básicas de cada assunto, atividade ou projeto em ambiente online. Ele pode usar o Moodle, né, vários aplicativos aqui. A escola também pode fazer atividades com alguns tablets, celulares, ultrabooks, dentro e fora da sala de aula, desenvolvendo narrativas expansivas que se conectam com a vida no entorno, com outros grupos e com os interesses profundos dos estudantes. O papel do professor é mais de curador e de orientador. Então tem que guardar muito isso. O professor, ele é curador, ele é orientador. Qualquer ideia diferente disso numa prova está errado. Professor curador é o que escolhe o que é relevante em meio a tanta informação disponível e ajuda os alunos a encontrarem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Curador, no sentido também de cuidador. Ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos e cada aluno. O professor, ele precisa ser competente do ponto de vista intelectual, afetivo e gerencial. O professor, ele tem que ser gestor de aprendizagens múltiplas e complexas. Isso exige profissionais mais bem preparados, mais bem remunerados, mais valorizados. Infelizmente, não é o que acontece na maioria das instituições educacionais. Então vamos aqui às considerações finais do capítulo 1. Algumas dimensões estão ficando claras na educação formal. O modelo híbrido, com foco em valores, competências amplas, projeto de vida, metodologias ativas, personalização e colaboração. Viajei agora, deixa eu falar melhor. Algumas dimensões estão ficando claras na educação formal. Vamos lá, primeira dimensão. O modelo híbrido, com foco em valores, competências amplas, projeto de vida, metodologias ativas, personalização e colaboração com tecnologias digitais. O currículo é mais flexível, com tempos e espaços integrados, combinados, presenciais e virtuais, nos quais nos reunimos de várias formas, em grupos e momentos diferentes, de acordo com a necessidade, com muita flexibilidade, sem os horários rígidos e o planejamento engessado. Metodologias ativas com tecnologias digitais. Aprendemos melhor por meio de práticas, atividades, jogos, problemas, projetos relevantes do que da forma convencional, combinando colaboração e personalização. Cada aluno desenvolve um percurso mais individual e participa em determinado momento de atividades em grupo. Nos cursos online,
uma parte da orientação será via sistema. E a principal será feita por professores e tutores especialistas que orientam os alunos nas questões mais difíceis e profundas. Todos os processos de organização do currículo, das metodologias, dos tempos e dos espaços, eles precisam ser revistos. Isto é complexo, é necessário e um pouco assustador, porque não temos modelos prévios bem-sucedidos dos quais aprender. Estamos sendo pressionados para mudar sem muito tempo para testar. Por isso é importante que cada instituição escolar defina um plano estratégico para tais mudanças. Então vamos lá. A princípio, pode ser de forma mais pontual, apoiando professores, gestores e alunos, e também alguns pais, que estão mais motivados e têm experiências em integrar o presencial e o virtual. Podemos aprender com aqueles que estão mais avançados em compartilhar seus projetos, atividades e soluções. Depois, precisamos pensar de uma maneira mais estrutural em fazer mudanças. Capacitar coordenadores, capacitar professores, capacitar alunos para trabalhar mais com metodologias ativas, com currículos mais flexíveis e com inversão de processos, né? Primeiro atividades online, depois atividades em sala de aula. Podemos realizar mudanças incrementais aos poucos e quando possível, mudanças mais profundas, disruptivas, que quebrem os modelos estabelecidos. Se as mudanças da educação dependem somente de currículos mais flexíveis, metodologias ativas e tecnologias híbridas, seria mais fácil conseguir realizá-las. Porém, essas alterações dependem de pessoas que foram educadas de forma incompleta, com competências desiguais, valores contraditórios e práticas incoerentes com a teoria. A dificuldade de uma parte dos gestores e educadores em saber conviver e trabalhar juntos, isso dificulta muito que os avanços necessários no ensino híbrido sejam implementados rapidamente. Moran termina falando assim: precisamos mudar a educação para poder mudar o mundo, mas começando por nós mesmos. Então, finalizo aqui o capítulo 1 do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação.